Bem, pode morrer após o sexo, né, ou durante o sexo. Por que isso acontece? Quais são os fatores de risco mais comuns? Eu vou explicar para vocês por quê. Sem dúvida nenhuma, é um tabu. E um trauma muito grande, eu vejo aqui nos comentários, quando a gente pergunta, eu morro de medo de durante a atividade morrer, ou pessoas que saem casos, né, de pessoas que em motel, em hotel, em algum momento durante a atividade sexual, teve casos até de famosos, né, de jogador de futebol e tal, que depois do ato sexual morreu. E muita gente me pergunta sobre isso, né? Por que isso acontece? Isso é frequente? Em primeiro lugar, isso são eventos raros, né? Na grande maioria das vezes, quando acontecem esses eventos, é muito num contexto de uma comorbidade, de uma doença, de algum tipo de malformação que o paciente tem. E durante a atividade sexual, pelo estresse estar aumentado, ele tem um risco de ter algum tipo de doença, né? A grande maioria das doenças são doenças cardiovasculares. Só para vocês entenderem, a gente sabe que o que mais mata no Brasil é AVC e infarto. Normalmente, quando você vê número de mortes, você não imagina como aquela pessoa morreu. Geralmente, essa pessoa morreu num momento de estresse. Ou porque brigou de alguém, ou foi fazer uma atividade que não estava acostumada de fazer, né? Ou durante a atividade sexual, ou durante algum momento correu, se estressou, brigou, porque esse momento é onde seu sistema cardiovascular ele é estimulado e ele sofre esse estresse e é o momento que as pessoas frequentemente acabam sentindo dor no peito e de repente morrendo. No caso da atividade sexual, ainda existe um problema que está cada vez mais frequente, né? O uso das medicações, às vezes sem orientação médica, de impotência, e às vezes pessoas com comorbidades, com doença, acabam usando, né, os famosos Adalafila, o Azulzinho, o Viagra, tudo isso, que são vasodilatadores, que depender do seu contexto, você tem que usar com orientação médica, né? Além do mais, quando mistura a medicação, a grande maioria dos pacientes que acontece de morrer neste momento é justamente no contexto de existir, de ter comorbidades que aumentam a chance disso acontecer. Existem casos, né, como aconteceu e saiu na imprensa em todo lugar, e vocês mandaram aqui comentários, né, de situações de uma atividade normal de pessoas jovens, de ter variações anatômicas no órgão sexual feminino e gerar algum tipo de ruptura. Isso é raríssimo, raríssimo de acontecer. Mas, obviamente, o paciente que acompanha com o ginecologista, faz toda a avaliação, ele vai provavelmente identificar algumas situações. Mas isso é o raro de acontecer. O mais comum são problemas vasculares, né? Obviamente, existem condutas e manejos que introduzindo objetos, as coisas que aí é muito arriscado, porque você pode ter ruptura, né, de regiões ali que são sensíveis, né, dos órgãos sexuais, então tem que ter muito cuidado com isso. Mas a grande maioria das vezes o risco maior é cardiovascular. Por isso, se você for usar qualquer tipo de medicação, usar sob orientação médica, muito cuidado com o uso de substâncias proibidas, cocaína, né, drogas, né, essas sim até energéticos, se você usar de forma exagerada, pode predispor, esses sim, fatores, em especial as drogas, cocaínas e outros, né, que os jovens têm utilizado bastante, eles podem predispor situações mais complexas, mais arriscadas durante a atividade sexual. Tá bom? Espero que tenha ajudado.